Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de ciências naturais. Bom, hoje a gente vai estar encerrando os conteúdos do nosso segundo bimestre com o tema Como estabelecer ou reestabelecer o equilíbrio ambiental. Bom, como de costume, vamos recapitular as aulas anteriores antes de dar continuidade à nossa aula. Esse bimestre, galera, a gente começou falando sobre as cargas elétricas, sobre os condutores e isolantes, né? O que são as cargas elétricas, o que são materiais condutores de energia elétrica, o que são materiais isolantes, né? Em seguida, a gente viu que cargas elétricas em movimento geram uma corrente elétrica. Então, em seguida, a gente viu como essas correntes elétricas podem ser perigosas ao ser humano e às vezes até letal. Portanto, é necessário cuidado nas instalações elétricas. Em seguida, nós vimos sobre o consumo da energia elétrica. Como que é feito o consumo da energia elétrica atualmente nos dias de hoje, né? Em seguida, a gente viu sobre o magnetismo. A gente viu que uma corrente elétrica, cargas elétricas, são capazes também de gerar, além do campo elétrico, um campo magnético e vice-versa. A gente viu que um campo magnético variando também gera uma corrente elétrica. Através desse estudo do magnetismo, a gente começou a entender como funcionam as fontes de energia. A gente entendeu como que são as nossas fontes de energia atuais. Em primeira instância, na sexta aula, a gente viu sobre a hidroelétrica e como que as bobinas, os geradores de energia e o conhecimento do magnetismo foi capaz de produzir máquinas que transformam energias de diversas formas em energia elétrica. E na aula passada a gente deu continuidade ainda sobre as fontes de energia elétrica e os impactos socioambientais, conhecendo outras fontes de energia além da hidrelétrica, como a usina nuclear, a usina termoelétrica, energia eólica, energia solar. E também falamos sobre algumas energias como a energia geotérmica, a maremotriz, que é a energia das marés, entre outras fontes de energias renováveis. E na aula de hoje nós vamos ver como podemos estabelecer ou reestabelecer o equilíbrio ambiental a partir de toda essa construção social que o ser humano culturalmente desenvolveu, né, ao decorrer do desenvolvimento industrial e do nosso desenvolvimento como espécie. Bom, já não é nenhuma novidade, já falamos várias vezes aqui na nossa disciplina que há um desequilíbrio ambiental atualmente. Apesar dos inúmeros avanços que as diferentes formas de energia proporcionaram em nossa vida, vimos que todas apresentam desvantagens que podem estar relacionadas à construção das usinas ou à forma como a usina é utilizada, pessoal. Muitas trazem prejuízo ao meio ambiente em menor ou maior escala, e um dos mais discutidos atualmente é o aquecimento global. Então, muitas usinas acabam devastando ou impactando negativamente o meio ambiente em suas construções. E além de impactarem durante as construções, algumas ainda continuam impactando a partir da forma como a energia é utilizada, a partir da forma como essa energia é produzida. Ainda há impactos, como por exemplo a queima dos combustíveis fósseis, que liberam gases que aumentam o efeito estufa e então aumentando o nosso aquecimento global, que é um dos fatores, um dos impactos ambientais mais discutidos hoje em dia, galera. O aquecimento global se trata do aumento de temperatura que a Terra vem sofrendo no decorrer dessas últimas décadas. Ao longo do estudo de ciências, né, e principalmente desse ano na nossa disciplina de ciências, você viu que a temperatura média na superfície da Terra tem aumentado de forma acelerada nas últimas décadas. Isso está acontecendo devido à intensificação do efeito estufa, que é agravado pela queima de combustíveis fósseis e por outras atividades humanas, como a retirada de áreas verdes, a intensificação do efeito estufa, provoca uma série de desequilíbrios no ambiente, como o derretimento das geleiras e a alteração das correntes atmosféricas e oceânicas. Então, à medida com que o efeito estufa aumenta, a temperatura do meio ambiente, a temperatura da Terra também vem aumentando. E isso vem gerando diversos impactos, principalmente o derretimento das geleiras, que aumenta o nível do mar e altera muitas condições de vida de seres vivos, inclusive nós, seres humanos.
E também a alteração das correntes atmosféricas e das correntes oceânicas. Aquelas correntes atmosféricas que nós estudamos, que fala sobre as formações dos ventos, todos aqueles tópicos que nós estudamos lá no primeiro bimestre, eles são alterados a partir dessas correntes atmosféricas e oceânicas que estão sendo alteradas devido à temperatura. Então, muitos problemas decorrem desse acontecimento, né? A alteração de correntes tem como principal consequência, pessoal, o desequilíbrio ainda maior dos climas regionais e global, provocando eventos climáticos extremos, ondas de forte calor ou frio, secas e inundações mais frequentes, ciclones e furacões mais intensos, alteração do volume de chuvas em muitas regiões, entre outros impactos que também são negativos a nós seres humanos e também aos outros seres vivos, né? A todo o planeta Terra. Bom, é necessário a partir disso, a partir do que a gente tenha percebido isso, é necessário reestabelecer o equilíbrio. Diante da identificação das alterações climáticas regionais e globais provocadas por atividades humanas, especialistas de vários países vêm realizando encontros e debates com o objetivo de firmar acordos para limitar e reduzir a emissão de gás carbônico e outros gases que intensificam o efeito estufa, galera. Então, desde que foi identificado esse tal de efeito estufa e esse aumento do aquecimento global devido às atividades humanas, vários especialistas, vários cientistas, vários governantes, várias pessoas ao redor de todo o mundo começaram a discutir e debater possíveis formas de restabelecer esse equilíbrio, principalmente na redução da emissão de gás carbônico e outros gases que intensificam o efeito estufa. Esses encontros, eles também têm como objetivo criar soluções para lidar com os impactos do aquecimento global. Entre elas estão o investimento em fontes de energia renovável, a melhoria do funcionamento de máquinas e veículos e a redução do desmatamento e das queimadas. Apesar de muitos cientistas já estarem falando disso há mais de 100 anos, pessoal, infelizmente as empresas, as indústrias ao redor do mundo ainda não adotaram 100% esse compromisso com o meio ambiente. Na verdade, essas empresas e indústrias ainda estão compromissadas apenas com o seu próprio lucro e com suas próprias riquezas. Dessa forma, ainda continuam se intensificando esse efeito estufa diariamente, pois essas indústrias e essas pessoas ainda pretendem continuar destruindo o meio ambiente para aumentar os seus lucros. Isso se torna um grande problema e aí que entra a nossa parte, galera. E nós, o que nós podemos fazer? Claramente, pessoal, essas situações impostas pela crise ambiental têm origem unicamente econômica, uma vez que as empresas continuam emitindo gases, queimando combustíveis e produzindo produtos descartáveis ao passo que nós continuamos consumindo. O consumismo da população alimenta e assegura estas indústrias continuarem devastando o meio ambiente. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós, consumidores, nós da população que consumimos os produtos, consumimos os materiais, os bens e os serviços produzidos por essas indústrias e por essas empresas que agridem o meio ambiente, quando consumimos esses produtos, nós estamos assegurando que essas empresas possam continuar fazendo o que elas estão fazendo. Então, o ato de consumo em si, ele não é necessariamente um problema, galera. O problema é quando o consumo de bens e serviços acontece de forma exagerada, levando à exploração excessiva dos recursos naturais e interferindo no equilíbrio estabelecido do planeta. As indústrias, como nós já vimos anteriormente, elas produzem cada vez mais, cada vez com mais velocidade, com mais vigor. Então elas devastam e destroem o meio ambiente utilizando recurso natural cada vez mais, pois nós estamos consumindo cada vez mais. Se nós pararmos de consumir com tanta frequência, consumirmos apenas aquilo que realmente é necessário, sem deixar que o consumismo ou que a moda afete a nossa forma de consumo, a gente consegue mudar essa situação. Portanto, evitar consumir produtos industrializados, separar o lixo, plantar árvores, entre outras alternativas que já estudamos anteriormente, é a melhor forma de combater essa situação, pessoal. Lembrem-se, nós somos responsáveis pela saúde de nossa espécie, de todos os seres humanos, e também pela saúde do nosso planeta Terra.
A partir do momento que nós consumimos produtos que são agressivos ao planeta Terra, seja em sua produção, seja em sua utilização, nós estamos colaborando para as condições da crise ambiental. Então, a melhor saída para nós, como ativismo e como atividade, ação consciente para com o meio ambiente, para com essa situação, onde nós podemos alterar nossos costumes, nós devemos alterar. Os nossos hábitos de consumo são claramente devastadores. Então, à medida que nós vamos conseguindo controlar a nossa forma de consumir, o nosso consumismo, o nosso consumo, o nosso poder de consumo, a partir do momento que nós controlamos isso, nós começamos a mudar as condições globais do planeta Terra, né? Bom, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção. Até semana que vem. Lembre-se de colocar as atividades em dia. Estamos finalizando mais um bimestre e nos vemos na semana que vem. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Fui!